A chave para a prosperidade não é o que foi ensinado pra gente. Não é trabalhar 18 horas por dia ou ter uma rotina matinal perfeita. Na verdade, é sobre construir hábitos simples, pequenos hábitos que se acumulam ao longo do tempo e tornam o sucesso quase inevitável. Meu nome é Rafael Rocha, eu estou no mercado de consultoria há mais de 20 anos e hoje eu quero compartilhar com vocês 10 hábitos que realmente mudaram a minha vida. Hábitos que você pode começar a aplicar agora para melhorar a sua vida também. A primeira coisa que a gente precisa aprender é manter a simplicidade. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa que a gente quer muito, que a gente ama, a tendência é que o nosso cérebro comece a complicar isso. Comece a criar complexidades onde não tem. E aqui eu quero mostrar para vocês 4 formas de manter essa simplicidade. Comece primeiro com o ponto que você quer resolver. Quando eu abri o meu escritório, a coisa mais importante para mim era aumentar o faturamento dos meus clientes. E eu me concentrei muito em resolver as questões financeiras deles. E nisso eu me concentrei só no que dava certo na prática. Eu deixei de lado outras coisas que ou não era da minha expertise ou que poderia me atrapalhar para resolver o problema dele. Enfim, eu me concentrei no conhecimento que dava certo na prática e tornei a coisa toda muito simples. Número 2, elimine todas as ideias que te distraem. Tudo que tira a tua atenção, você descarta. Pense, se a gente for pensar, a Amazon, ela começou vendendo livros. Só livros. Você não precisa fazer tanta coisa ao mesmo tempo no início. Se você está construindo uma plataforma digital, por exemplo, talvez um e-book, um livro, pode ser o teu pontapé inicial. Enfim, pode ser que seja tudo o que você realmente precisa. Número 3. Concentre-se em ganhar primeiro R$100 antes de ganhar R$1.000. Porque eu sei que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente já pensa alto, a nossa ambição fala mais alto e a gente já quer ganhar muito no início. E é muito normal querer ganhar bastante dinheiro rápido. Então, quando você pega o teu produto ou o teu serviço, você pensa primeiro em fazer os teus primeiros R$10 de lucro ou os teus primeiros R$100 de lucro. E aí você foca nisso e começa a vender um a um. O que eu quero dizer? Para quem joga basquete, isso faz muito sentido. O jogo é 2 pontos de cada vez. Não adianta você querer fazer 10 pontos de uma vez, você vai só atropelar o processo. Muitas pessoas que querem escalar logo no primeiro dia, elas acabam perdendo a simplicidade. Aí quando o sistema começa a ficar complexo, aí você não consegue chegar a lugar nenhum. Número 4, explique a sua ideia como se fosse para uma criança de 8 anos. Pense que as pessoas não têm tempo para uma grande explicação. Elas precisam algo rápido. Elas precisam entender a sua ideia rápido. Deixe tudo muito simples. Se uma criança de 8 anos não conseguir entender o que você está fazendo, então você está fazendo errado. Por exemplo, eu quero ensinar pequenos empreendedores a reduzir custo e aumentar lucro. Simples, reduzir custo e aumentar lucro. Fácil de entender, simples. A segunda ideia que eu quero passar para vocês faça uma coisa bem feita, porque você dominar uma coisa é muito melhor do que você fazer um monte de coisa mais ou menos. Parece mais fácil do que realmente é. Então eu quero passar 4 formas que eu faço isso. A primeira forma é você escolher um produto ou serviço e deixe ele o seu padrão, ou seja, é uma coisa que você sabe fazer bem. Se você for ver o WhatsApp, ele começou só com mensagens. E olha o tamanho que tá esse aplicativo hoje, o tanto de coisa que você consegue fazer ali dentro. Mas a principal funcionalidade do WhatsApp é mandar mensagem. O resto foi agregando valor ao longo do tempo. Então você saber fazer bem uma coisa, você tem que deixar isso como o seu padrão. É aquilo que você sabe fazer bem, não importa outras coisas que você faça junto. A segunda é você evitar modismo. Sempre que a gente abre as redes sociais, nós somos bombardeados com modismos, com novidades. Agora, por exemplo, a principal novidade é a inteligência artificial. Todo mundo quer saber mexer bem na IA, todo mundo é especialista em IA. E se você for ver, um tempo passado era impressora 3D. E se você estiver assistindo esse vídeo, sei lá, em 2030, pode ser que seja a realidade aumentada, a realidade 3D, que seja a moda atual. Então não se prenda a isso. O ponto é, você tem que saber resolver bem um problema e se concentrar em resolver esse tipo de problema. E aí já deriva a terceira dica, que é você criar um sistema que você possa repetir e ir adicionando produtos novos. Sabe, aquela coisa que as pessoas vão falar com outras pessoas sobre isso, depois que tiver redondinho, aí você vai começando a adicionar produtos e serviços novos em cima disso. E o que acontece?
muita gente tenta fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, cara, e aí acaba não saindo nada muito bom. E é por isso que muitas vezes várias plataformas nunca funcionam. Número 4, meça o progresso a partir dos resultados que você entrega e não pela sua ocupação. Quanta gente você conhece aí que trabalha, eles mesmo trabalham muito duro, tem muito esforço, mas se você for ver, o resultado não é muito bom, porque você ganha dinheiro pela quantidade de risco que você assume e não pelo esforço que você põe nisso. Isso também é uma questão de sorte. Quanto mais riscos você assume, mais sorte você pode ter de ter um resultado bom. Tudo que você faz deve ser sobre fazer bem uma coisa. E você só vai ter sucesso se você fizer bem isso. E o próximo hábito é: não seja funcionário da sua empresa. Eu mesmo me conheço bem. No início, há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha muita dificuldade de delegar. Eu não conseguia confiar nas pessoas. E eu vejo que muita gente que inicia um negócio também, porque a ideia está na tua cabeça e você não consegue passar para a pessoa a sua ideia, ou a pessoa não faz exatamente do jeito que você quer e a gente acaba não gostando disso. Então, por isso, você não pode fazer um negócio totalmente dependente de você. Você tem que começar a pensar no longo prazo e entender que se a empresa toda depende de você, quando você não pode estar lá, o que acontece com o teu negócio? Acaba morrendo. Então, você precisa criar sistemas e ter pessoas perto para te ajudar a escalar. Então, tenho 4 dicas aqui para você não ser o seu próprio gargalo, para você não ser o funcionário da sua empresa. Primeiro, você tem que deixar documentado os sistemas que você utiliza no teu negócio. Você pode usar o Notion, por exemplo. Para quem não usa o Notion, é um aplicativo, é um software muito bom para você se organizar. E você explica para as pessoas como funciona esse sistema, para as pessoas entenderem como o teu negócio funciona. Você não pode deixar o teu negócio como se fosse uma coisa secreta, que ninguém pode saber como é. A segunda questão é você delegar tudo aquilo que você não sabe fazer bem, tudo aquilo que você não é especialista. Principalmente aí na área digital, você contratar um assistente virtual, tudo aquilo que você consiga otimizar os processos que você não sabe fazer bem. Hoje você pode conseguir software automatizado com base em IA. Tem muita coisa gratuita na internet que você pode ir testando. A terceira dica é confiar no teu time com relação a pequenas decisões, porque a liberdade constrói a responsabilidade. Se você não confiar com as pessoas que estão perto de você para fazer um microgerenciamento do negócio, você vai perder muito tempo nisso. E você acaba dedicando muita parte do teu tempo para coisas que vão trazer um valor agregado muito pequeno. E a quarta dica é você se perguntar semanalmente: o que está me prendendo? O que está me segurando? Vamos pegar esse vídeo, por exemplo. Digamos que eu seja o principal gargalo, eu seja o principal problema para esse vídeo não ir pro ar. Imagine se tiver toda uma equipe de produção aqui que fica esperando eu dar um comando ou dar um feedback para finalmente publicar o vídeo. Ou seja, eu vou ser a pessoa responsável por estar atrasando todo o processo. Delegando essas pequenas coisas para as pessoas vão transformar tanto o processo de produção do vídeo quanto o processo como um todo do canal muito melhor. Então, se você for o gargalo do seu negócio, o teu negócio vai morrer. O quarto hábito, que para mim foi um grande desafio, é você se tornar um viciado em vendas. No meu início, quando eu resolvi abrir minha primeira empresa, eu fiz, acredito eu, tudo correto. Eu fiz a parte de custos correto, a parte de gerenciamento do negócio, toda a questão de negociação com fornecedores. Eu só tinha um problema: eu não sabia vender. Eu lembro quando o meu primeiro cliente chegou para mim, eu fiquei olhando para ele olhando para mim, e aí eu vi, cara, eu vou quebrar porque eu não sei vender. E eu entendo isso porque eu vejo que muita gente menospreza essa questão de vendas. Principalmente no nosso sistema educacional, a questão de vendas ainda é vista como uma coisa secundária, uma coisa rodeada de preconceito. Então, o fato é que não importa se você é introvertido, extrovertido, a gente tem que aprender a vender. E se você for ver, a vida adulta não é só o que você gosta, o que você não gosta. Você tem que aprender a fazer o que tem que ser feito. Então, a gente precisa convencer nossos clientes que o nosso produto é bom. Da mesma forma, quando você vai arrumar uma namorada ou namorado, sua esposa, seu marido, você vai convencer essa pessoa que você é um bom parceiro ou uma boa parceira. Esse trabalho de convencimento
está no nosso dia a dia. E as vendas são o oxigênio do seu negócio. O negócio que não tem boas vendas morre. Então, esse processo de ser um bom vendedor pode ser dividido em 4 etapas. Primeiro, você tem que passar pelo menos 80% do seu tempo conversando com as pessoas, principalmente com seus potenciais clientes. Isso me lembra uma amiga minha que tem um produto muito bom na área de cosméticos. Realmente ela trabalha muito, o produto dela é muito bom. Realmente minha esposa gosta muito do que ela vende, mas daí eu perguntei para ela, e aí, com quantos clientes você conversou essa semana? Ela falou, 0. Se você for ver, ela não sabe na verdade o que as clientes dela precisam de verdade. Ela não sabe a necessidade, o quanto elas estão dispostas a pagar, o que elas realmente pensam no produto. E o mais importante, se ela consegue escalar esse produto dela. Às vezes ela vende para meia dúzia de pessoas e só está tendo prejuízo. Então a gente tem que passar tempo com os nossos clientes. Nós temos que sair de casa e conversar com eles. A segunda parte é que as vendas são para resolver problemas das pessoas. A sua função de vendedor é resolver o problema de uma pessoa. Tem que ser, olha, é isso daqui que eu tenho e isso vai resolver o seu problema. Porque se você não consegue identificar o problema que a pessoa tem, vai ser muito difícil vender para ela. Agora, uma vez que está muito claro o problema que essa pessoa tem, o processo de vendas também vai ser muito mais fácil. E depois a gente fica perguntando, nossa, por que as vendas estão sendo tão difíceis? É porque a gente não conseguiu entender realmente o problema das pessoas. A terceira dica é você fazer um acompanhamento diário do seu alcance. Ou seja, as mensagens que você envia, o tráfego que você faz, você precisa ter um acompanhamento diário de como a sua voz está chegando no ouvido do cliente, ou como a sua mensagem está chegando no celular do cliente. Aí você chega no fim da semana e vê com quantas pessoas eu conversei. Você vai ter um número ali. Porque hoje, se você for conversar com pequenos empresários, eles não têm nenhum controle dos clientes que eles tiveram contato. Se tiver controle das vendas que fizeram na semana, já está excelente. A verdade é, você tem que ter uma abordagem sistemática e matemática diária do seu contato com seus clientes. E você tem que ter metas. Se você vai entrar em contato com 100 pessoas essa semana, você tem que bater essa meta de 100 pessoas essa semana. Porque aí você vai ter um método. Você vai precisar mexer com os números, não adianta ter preguiça nessa parte. O quarto hábito é aprender a lidar com a rejeição. A gente sabe que lidar com rejeição é uma coisa que fere a nossa autoestima. Você faz algo que não funciona, vai lá, tenta de volta, não funciona. Cara, é duro assumir o fracasso, é duro você ver que aquilo que você está fazendo está dando certo. Porém, a rejeição é uma coisa útil. O feedback do seu cliente. Se alguém não está comprando o seu produto, você tem que saber o porquê. Então, aqui está o ponto. A rejeição não é simplesmente uma rejeição. Você tem que aprender com essa rejeição. A gente não pode levar aquele sentimento quase infantil de que rejeição é só um problema. É clichê o que eu vou dizer, mas a gente tem que aprender com a perda. E aqui eu quero falar de um outro hábito que eu mesmo tinha muito preconceito com relação a isso, é você ter uma presença online. Principalmente para quem é da década de 80 como eu, as coisas funcionavam muito bem fisicamente. Principalmente na área de consultoria de serviço intelectual, você tinha muito contato com o cliente, muito contato com as empresas, você tinha muito contato com papel, porém hoje isso mudou. Quem quer escalar precisa obrigatoriamente ter uma presença online. E isso pode parecer óbvio para muita gente, mas se você for ver, em termos de Brasil, a presença online das empresas é muito baixa ainda. Veja quantos sites realmente profissionais existem. E quem não tem uma presença diária, quem não é quase onipresente nas redes sociais, perde muita venda. Se você for ver, a maioria dos domínios já estão registrados. Ou você paga muito para ter uma estrutura online boa, ou você acaba ficando só com o que sobra. E se você pega algo que não representa totalmente sua marca ou seu negócio, isso vai prejudicar suas vendas também. Nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal está usando o domínio .online agora, porque o domínio .com já está sobrecarregado.
Então, eles estão criando uma nova arquitetura de domínios para que mais pessoas consigam entrar no mundo digital. E assim você consegue ser mais legítimo e manter a confiança dos clientes. Segundo pesquisas, esse novo domínio .online já está aparecendo em mais de 500 milhões de visualizações no Google. E isso pode dar até um impulso na sua visibilidade, trazendo mais clientes em potencial para o seu negócio online. A quinta questão que eu quero trazer para vocês aqui é foco nas pessoas, não nos seus produtos. Porque você precisa ter muito claro o tipo de pessoa que você vai ajudar, quem serão os seus clientes e quem serão as pessoas que estarão junto com você. Porque tem muita gente que foca demais no produto, que vende só o seu produto. E na verdade, o que mais converte são as pessoas. As pessoas envolvidas no processo, no serviço, no produto, elas sim são os principais ativos do negócio. Vou mostrar para vocês 4 formas de vocês começarem com foco nas pessoas. Quando se fala em habilidade, em técnica, eu sempre penso que é uma coisa que você pode aprender. Você pode aprender em qualquer lugar, principalmente se você já tem algum domínio na técnica. Por exemplo, se você é bom em matemática, você provavelmente vai ser muito bom também em cálculo de custos, em margem, em todas essas métricas financeiras. Agora, para você melhorar o seu negócio, o seu propósito tem que ir além de você. E esse início, quando você foca nas pessoas, não é só uma questão de marketing. A gente vê muito em pequenos negócios, principalmente, aquele negócio familiar, aquele negócio em que há uma verdadeira amizade entre o dono e o cliente, ou entre o prestador e o cliente, são os que mais crescem, os que mais prosperam. A segunda dica aqui é você construir uma rede antes de precisar dela. Você até pode usar as redes sociais para isso. Se você tem um problema específico ou você conhece os problemas do seu cliente, é interessante você compartilhar isso com as pessoas, porque você pode encontrar pessoas fazendo coisa similar e montar uma verdadeira comunidade. E isso é muito forte quando você reúne várias pessoas com problemas semelhantes e todo mundo junto quer construir uma solução para esse problema. Enfim, independente do que você está pensando para o futuro, você pode construir uma rede agora. Se você está numa universidade, se você está num grupo do WhatsApp, ou se você está numa rede de negócios, você realmente pode iniciar isso nesse momento. A terceira questão é você perguntar para os clientes o que eles realmente querem. É muito complicado a gente ter um produto ou serviço e não conseguir entender realmente o que os clientes querem. Se você pensar a quantidade de empresas, principalmente empresas de tecnologia, que elas primeiro fazem uma demonstração do produto ou do serviço e depois entram em contato com os clientes para ver o que eles acharam e a partir daí já começam a fazer melhorias no próprio produto ou serviço. Assim você consegue ter uma prova de que essas pessoas realmente vão comprar o seu produto. E quando você entra em contato com o seu cliente e pergunta o que ele pensa, quais as dores que ele tem, isso é você colocar as pessoas em primeiro lugar antes do produto. Porque você pode adaptar isso à necessidade do cliente. E se você for ver, por que as empresas contratam tanto influenciadores? Porque são pessoas comprando de pessoas. O influenciador acaba trazendo mais compras que a própria marca, que o próprio produto. E com o passar do tempo, você vai encontrando quem são as pessoas certas que podem te ajudar no seu negócio. E a quarta questão é você se cercar de pessoas que já fizeram isso antes, que já fizeram o que você faz agora outras vezes. Então, na verdade, você não precisa de um mentor tradicional. E você não precisa ficar diariamente tentando copiar as coisas dos outros. Existem 2 coisas que dá para fazer de forma rápida aqui. Você acompanha o conteúdo dessas pessoas mais experientes, ver o que elas fazem com excelência. E outra questão, você até pode entrar em contato com essas pessoas e fazer uma pergunta assim, porque é muito chato quando fica alguém pedindo coisa, pedindo informação, pedindo conselho de graça. Geralmente essas pessoas são muito ocupadas e não tem esse tempo para ficar atendendo as pessoas. Mas se você fizer uma pergunta objetiva e específica, pode ter certeza que a maioria vai te responder. Outra questão, teste tudo no mundo real. Nem todo mundo pega uma teoria e testa isso. Porque se você for ver, existem muitos livros por aí,
mas poucas são testadas realmente. O próximo hábito é se construa em torno de propósitos, porque o dinheiro uma hora acaba, mas o propósito dura. Existe uma frase muito conhecida que é: eu não gerencio pessoas, eu gerencio propósito. E aqui você precisa ser muito honesto consigo mesmo. É você chegar e pensar, cara, por que eu realmente estou fazendo isso? É só para ganhar dinheiro mesmo? Será que eu não gosto nem um pouco do que eu estou fazendo? E se eu começasse aos poucos a fazer algo que eu realmente me dá vontade de fazer, será que eu não ia conseguir colher mais frutos com isso? Veja o movimento que acontece hoje. Se você for ver, na minha época, fazer uma faculdade era algo absolutamente necessário e fundamental. É o que determinava sucesso e fracasso. Agora veja hoje como os jovens estão dando muito menos importância a uma faculdade e estão muito mais focados em construir algo realmente mais palpável, ou ter um resultado muito mais rápido. E é bem isso. Talvez se eu tivesse meus 18 anos hoje, cara, eu mergulharia totalmente no mundo digital e iria viver disso. Então é muito importante você ser honesto consigo mesmo e ver o que você quer daqui para frente e ir de cabeça nisso. Então por isso existe uma segunda parte desse raciocínio, que é você alinhar o seu negócio com os seus valores. Não adianta nada você fazer um curso online de como ganhar mais dinheiro ou de uma promessa de ganhar mais dinheiro se isso não está realmente alinhado com o que você pensa, não está alinhado com os seus valores. Eu não estou dizendo que você não tem como você ganhar dinheiro com isso. Muito pelo contrário, você até pode ganhar dinheiro com isso no curto prazo, mas no longo prazo você vai conseguir manter isso realmente está alinhado com o que você pensa. Uma terceira questão aqui é você compartilhar a sua história, porque as pessoas compram você e não apenas de você. Eu tenho Eu tenho outro vídeo aqui falando da minha história. O mais difícil é como foi difícil para mim esses últimos 5 anos em que eu tive que fazer grandes mudanças na minha vida. Eu vejo que muita gente realmente se conectou com essa questão, porque outras pessoas também passaram por dificuldade, principalmente no ano de 2020, 2021, que nós tivemos aquele problema sanitário no mundo inteiro. Teve muita gente que perdeu muito nesse período, né? Não só em questões financeiras. É importante a gente compartilhar e achar pessoas que tenham uma história semelhante à nossa. Um quarto ponto sobre o propósito: quando você tem uma decisão difícil para tomar, entre você tomar uma decisão baseada no teu propósito, ela é muito mais racional do que uma decisão baseada apenas em ganhar dinheiro. Então, por isso, é muito importante você não criar atalhos para o seu caminho, você se construir em cima de propósito. O nono hábito que eu gostaria de falar com vocês é sobre a criação de uma comunidade. É justamente o que eu pensei quando eu construí esse canal. Porque esse é o futuro, principalmente no mundo em que vai ser dominado pela inteligência artificial. Todos os microgerenciamentos da nossa vida serão por decisões tomadas por alguma inteligência artificial. Então a comunidade ela vai ter uma importância muito maior. De pessoas não apenas fazendo comércio umas com as outras, mas realmente ajudando umas às outras. E é o que vai separar as pequenas empresas das grandes empresas. Esse contato direto que vai ser o grande diferencial das pequenas empresas. Por quê? Porque uma grande empresa não sabe fazer uma comunidade. Uma grande empresa é algo abstrato. Para a gente conseguir construir uma comunidade sólida e com apoiadores, a gente pode utilizar algumas ferramentas que são gratuitas. Por exemplo, o WhatsApp, o Telegram, a comunidade Discord também, que é muito usada no ambiente digital. Em cidades pequenas você até pode conseguir um meio diferenciado para construir sua comunidade. Porque quando você está no teu bairro, na tua cidade,
se alguém precisar de você, ela precisa ter o teu acesso rápido. Então, quando todas as pessoas têm o acesso uma das outras, é muito mais fácil de resolver os problemas. Não tem aquele ditado que para ganhar uma guerra você precisa de um exército? É mais ou menos isso. É se unir em torno de uma batalha contra um problema em comum. A segunda questão de uma comunidade é você dar mais do que você recebe. Você compartilhar recursos, contatos, ferramentas, tudo que você pode. Pense numa pessoa que você admira. Por que você admira essa pessoa? Muito provavelmente porque ela ofereceu muito mais para você do que você pediu. Então, se você genuinamente não quer ser uma pessoa que ajuda na comunidade, isso vai criar um elo frágil nessa corrente. O terceiro ponto sobre comunidade é a gente conseguir criar espaços onde as pessoas consigam se conectar. Por exemplo, com desafios online, com encontros presenciais, porque as pessoas elas não apenas compram juntas, elas fazem tudo junto, elas se juntam literalmente. Então, se a gente consegue pegar essas pessoas que a gente só conhece virtualmente e conseguir de alguma forma se encontrar com essas pessoas, isso é muito poderoso. E aí nós chegamos na quarta conclusão da comunidade, que é a comunidade molda o produto. Tem uma questão muito legal, foi quando a Lego começou a série do Star Wars. Era legal porque existia muita gente que gostava do Lego, muita gente que gostava do Star Wars, eram basicamente o mesmo público, quase que pressionando a Lego a fazer produtos específicos para o Star Wars. Então foi o público que pediu para a Lego para construir o produto. E isso é que é legal da comunidade. Então, portanto, a gente precisa ouvir as pessoas e dar as ferramentas para elas experimentarem, e a partir desse feedback a gente consegue ir moldando o nosso produto. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas dicas te ajudem de alguma forma, e se você quiser mais conteúdo como esse, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.